Olá, eu sou Valdir Muglia e vou conversar com vocês sobre fatores de retenção em prótese total. Essa apresentação é para os alunos de graduação da disciplina de prótese total da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Na aula de fatores de retenção, nós precisamos entender que a prótese total é uma reabilitação oral que substitui todos os dentes de uma arcada, podendo ser uma prótese total só do arco superior, uma prótese total só do arco inferior ou uma prótese total de ambas as arcadas. O principal objetivo dessa aula é compreender os principais fatores que influenciam a retenção das próteses totais, suas implicações clínicas e a importância de um planejamento adequado, pois a retenção é crucial para a estabilidade e funcionalidade da prótese, permitindo que o paciente mastigue e fale com muito conforto. Dentre os fatores biológicos que alteram a retenção em prótese total, nós temos a anatomia da cavidade oral. Então, a forma e a topografia das arcadas dentárias, como a presença de tuberosidade, a forma do palato, a extensão dos sulcos, podem afetar a retenção. Os tecidos mucosos também têm a sua importância em relação à saúde. A elasticidade dessa mucosa oral que recobre o periósteo são fundamentais. Mucosas saudáveis proporcionam melhor adaptação dessas próteses e o paciente tem mais conforto durante a fala e durante a mastigação. A salivação também é um fator muito importante. A quantidade e a qualidade da saliva influenciam a adesão da prótese em relação à mucosa de recobrimento. Então, a saliva atua como um lubrificante e aumenta a retenção dessa prótese em posição. Nós podemos também dividir em requisitos funcionais e neles nós teremos os 3 pilares que mantêm uma prótese total por um longo tempo na cavidade oral, que é a retenção, o suporte e a estabilidade. Dentro dos fatores que estão relacionados à retenção, nós podemos então comentar sobre adesão, coesão, tensão superficial e a pressão atmosférica. Todos esses fatores nós podemos incorporar durante a moldagem funcional. O suporte está em relação à extensão da área chapeável. Então aqui nós podemos trabalhar em relação ao osso ou à fibromucosa que recobre esse tecido ósseo. A extensão dessa base, se ela está abrangendo toda a extensão dessa área chapeável, se ela está além dessa área ou se ela está aquém da área chapeável. Lembrando que todos esses itens, quando estão aquém, nós podemos acelerar o processo de reabsorção óssea. E se está além, você pode ter uma instabilidade desse aparelho protético, causando traumatismo também nos tecidos de recobrimento. Em relação à estabilidade, nós temos a distribuição do espaço em relação à maxila e à mandíbula. Então aqui seria a relação interrebordo, a relação interdental, quando esses dentes estão montados. Temos as dentes e a crista do rebordo, ou seja, os dentes podem estar montados diretamente na crista do rebordo, ou eles podem estar vestibularizados, ou eles podem estar lingualizados. O ideal é que ele esteja corretamente posicionado na crista do rebordo. E os dentes também podem ter angulações cuspídicas entre 0 graus, que nós chamamos de monoplano, temos a inclinação de 20, que são os semi-anatômicos, e a inclinação de 30 graus, que são os dentes anatômicos. A base da prótese deve estar acompanhando a musculatura adjacente. Você não pode trabalhar com essa base da prótese além da musculatura.
E você tem que ensinar o seu paciente a ter uma educação para utilizar esses aparelhos para que eles possam funcionar dentro dos limites da musculatura. Em relação aos fatores de retenção, nós também podemos falar dos fatores mecânicos, que é a forma de sucção. Ou seja, a retenção é aumentada pela criação de um vácuo entre a prótese e a mucosa. E esse vácuo deve ser criado pelo íntimo contato entre a prótese e o tecido mole, ou seja, a mucosa. Isso é conseguido com uma perfeita moldagem, que é favorecido por um bom ajuste dessa prótese também. A pressão atmosférica é a pressão externa, que também pode contribuir para a retenção, especialmente em próteses bem ajustadas. A forma da prótese. O design da prótese, incluindo a extensão e a forma das bordas, pode aumentar a área de contato e, consequentemente, a retenção. Como nós podemos ver aqui, uma prótese do lado direito com o flanco labial bem posicionado, verticalizado em relação à vertente vestibular, formando um ângulo de 90 graus com o sulco gengivo labial. E aqui nós temos uma prótese do mesmo paciente com uma inclinação muito grande, com os dentes muito projetados para o anterior, não dando o selado periférico adequado nem o suporte labial. Outro detalhe importante são os requisitos físicos. E aqui nós temos que saber em relação à extensão, o recorte muscular, selamento periférico, compressão e alívio. Então aqui estão relacionados os fatores primordiais dentro dos limites da área chapeável para que eu possa buscar a moldagem funcional. Então nós temos que recortar a moldeira adequadamente dentro dos limites da área chapeável maxilar e mandibular. Posteriormente faremos a primeira moldagem, que são os selados periféricos por vestibular na maxila e na mandíbula por vestibular e lingual. E posteriormente fazemos a moldagem funcional. E essa moldagem tem que ter uma área que eu posso comprimir e tem áreas que são alívios obrigatórios, como na maxila devemos fazer o alívio da papila incisiva, da ráfia palatina e das arborescências palatinas para que não possamos ali introduzir uma pressão muito grande que venha a causar o traumatismo e o início de uma ulceração. Os fatores técnicos são os ajustes e conformidades. Então, são fatores que são importantes e devem ser realizados pelo cirurgião dentista com maior precisão. Então, um ajuste preciso da prótese é essencial. Erros na confecção podem levar a pontos de pressão e desconforto, reduzindo a retenção. Temos também o material da prótese. Hoje, o tipo de material utilizado pode influenciar a adaptação e a retenção. Nós temos os materiais convencionais, que são as resinas que você manipula com pó e o líquido, e nós temos as resinas que são por manufatura aditiva ou por manufatura por subtração, que são utilizados a partir da tecnologia CAD/CAM. E isso também pode influenciar na retenção do aparelho protético. Conexões e anexos. O uso de dispositivos como grampos ou sistemas de retenção magnético pode aumentar a estabilidade da prótese. Quando nós falamos em grampos, nós estamos falando em prótese parcial removível, que pode ter ali a presença de poucos dentes, mas aí você tem que usar toda a extensão da área chapeável da maxila e da mandíbula. Ou você pode também trabalhar com as retenções magnéticas para prótese overdenture, sobre dentes ou sobre raízes. Então são aqui anexos ou conexões que podem nos ajudar. Nesse caso aqui nós temos dois sistemas de abutments esféricos com dois sistemas de retenção para manter essa prótese mandibular com uma perda óssea muito grande em posição com retenção, estabilidade e suporte. A retenção é a resistência ao deslocamento da base protética no sentido vertical, ou contrário ao seu eixo de inserção. Quando a prótese é deslocada contrariamente ao eixo da sua inserção, ela perde a retenção.
Aqui nós falamos no sentido vertical, quando você não tem nenhuma estrutura anatômica que impeça essa inserção da prótese num único sentido. Quando você tem alguma retenção exagerada, que possa ser uma tuberosidade aumentada unilateralmente, se for bilateralmente tem que fazer uma correção cirúrgica e deixá-la unilateral, você pode fazer uma trajetória de inserção modificada, onde você vai inserir a prótese primeiro do lado que tem a maior retenção e depois fazer o assentamento completo do outro lado. Por isso que nós temos essas duas diferenças, ou no sentido vertical ou contrário ao seu eixo de inserção. A estabilidade é a resistência que a prótese vai ter por forças laterais ao deslocamento lateral, ou por forças oblíquas que tendem a deslocar a prótese no eixo horizontal. Então aqui vai entrar em muita condição a montagem dos dentes, uma oclusão bilateralmente balanceada, para que você não possa ter um plano inclinado, fazendo essa instabilidade da prótese. Também você precisa dividir o espaço maxilar e mandibular adequadamente para que essa diferença na divisão possa causar um aparecimento de um plano inclinado durante a mastigação. Tá? Em relação à retenção, nós temos que saber que ela está mais ligada ao tipo de moldagem que você realiza para incorporar alguns fatores físicos que saberemos daqui um pouco, que é adesão, coesão e tensão superficial. O outro fator é que nós temos que saber que a prótese total superior ou inferior fica suportada no rebordo, na mucosa. E aí se estabelecem fenômenos que vão justificar a sua retenção e a estabilidade. Esses fenômenos que justificam a retenção da prótese total podem ser físicos, fisiológicos, psíquicos, mecânicos, químicos ou cirúrgicos. Então notem que quando nós falamos de suporte, ele está ligado à extensão completa da área chapeável, seja ela maxilar ou mandibular. Nós devemos saber todos os limites anatômicos que são importantes dentro dessa área de assentamento da prótese total maxilar ou mandibular, para que nós possamos minimizar a reabsorção óssea e para que nós possamos colocar dois aparelhos que possam ser adequadamente suportados por ossos que podem receber tensões. Então nós temos que pensar o seguinte: qual é o requisito funcional e determinante em relação ao número de contato entre a base da prótese total e o rebordo do paciente? Então aqui nós temos que saber que esse íntimo contato da prótese em relação ao rebordo, ele é conseguido pela moldagem. Então na moldagem a gente incorpora o suporte. Nós temos que apenas conhecer quais são os detalhes mais importantes que delimita a área de assentamento, ou seja, nós temos que saber a área chapeável. Então sim, o suporte ele é mostrado em vários estudos que ele é importante para que mantenha essa prótese em posição, para que ela possa ter retenção e estabilidade. E o tipo de fibromucosa e a forma e o tamanho dos maxilares, a maxila e a mandíbula, é muito importante para que seja determinada a forma do rebordo residual. Nesse caso aqui, eu fiz uma prótese total superior, dentro dos limites da área chapeável da prótese total da maxila, e coloquei 4 implantes aqui e fiz uma reabilitação com uma prótese total fixa. Nesse caso, é uma prótese que ela é implanto-retida. Ela não tem nenhuma funcionalidade com a mucosa de recobrimento em relação a ser muco suportada. Ela é implanto-retida. Dentro dos fenômenos físicos, nós temos que saber que os fenômenos físicos ocorrem diretamente entre a base da prótese e a parte interna da prótese e a mucosa do paciente. Os fenômenos físicos têm como intermediário a saliva, que se interpõe entre a base da prótese e a mucosa.
A quantidade de saliva ela é muito importante. A ausência de saliva não mantém um aparelho em posição e causa muito trauma ao paciente, podendo ser trauma físico, como também trauma relacionado à quantidade de bactérias. Então aqui nós temos que ter uma fina camada de saliva entre essa superfície interna da prótese e o tecido mucoso. Essa saliva vai lubrificar esse tecido, não vai ter uma incidência de biofilme para que possa provocar uma candidíase. E ao mesmo tempo vai ter aqui alguns fatores, entre eles a adesão e coesão, que pode manter essa prótese em posição muito mais firme. Então, os fatores que tem dentro dessa estrutura aí de mucosa, dentro da superfície interna da prótese, a saliva e a mucosa de recobrimento, são dois: adesão e coesão. Na verdade, são três, que é a tensão superficial, que ela vai estar na região do selado periférico. Então, vamos falar um pouquinho sobre a adesão. A adesão é uma força física que envolve a atração de moléculas diferentes. Quais são essas moléculas? Essas moléculas diferentes da prótese, então a base da prótese, a parte interna, e da mucosa por intermédio da película de saliva. Então aqui a fibromucosa. Então, entre a base da prótese e a fibromucosa e a película de saliva, nós teremos o fenômeno de adesão. A coesão é a força de resistência entre as moléculas do mesmo material. Então, neste caso, entre as próprias moléculas da saliva, pois quando a prótese tende a se deslocar, as moléculas de saliva se mantêm unidas para que não ocorra o rompimento dessa película salivar. Então, notem que a coesão está ligada única e exclusivamente à película de saliva. A adesão, nós temos a superfície interna da base da prótese e a fibromucosa. Então, aqui, a coesão é a força que mantém a prótese unida. Outro fenômeno físico, a tensão superficial. Essa tensão ocorre na região de junção da borda da prótese com a região da mucosa móvel do fundo de sulco vestibular. A película de saliva que fica entre a mucosa e a borda da prótese impede a penetração do ar, mantendo a pressão interna da saliva e mantendo a força coesiva. Caso se perca a tensão superficial e esse selamento periférico, entrará ar e a prótese ficará solta, pois ela perderá as forças de adesão e coesão. Então, a tensão superficial da prótese e dos tecidos contribui para a fixação dessa prótese em posição. Pressão antiatmosférica. A pressão antiatmosférica exerce uma influência menor que as anteriores. Essa pressão está relacionada com o peso da atmosfera na superfície da Terra. Quando um paciente está com a prótese na boca, ou seja, falando, conversando ou andando, a pressão externa é igual à pressão da película de saliva. Mas quando forças tendem a deslocar a prótese, a pressão externa passa a ser maior do que a pressão da película de saliva. E com o aumento dessa pressão externa, a pressão da película de saliva irá se romper. O lado bom disso tudo é que toda vez que a pressão externa aumenta, as forças coesivas e adesivas vão atuar para evitar o deslocamento da prótese e o rompimento da película de saliva. Em pacientes com pouca salivação, fica difícil manter a prótese retida na boca, justamente por não conseguir realizar essas forças de adesão e coesão. Então, a pressão do ar ajuda a manter a prótese no lugar. É muito importante a gente incorporar todos esses fatores de adesão e coesão durante a moldagem funcional para que a pressão atmosférica atue em nosso favor, ajudando a manutenção dessa prótese em posição. Fenômenos fisiológicos.
Os fenômenos fisiológicos dependem da configuração do rebordo, do controle neuromuscular e da quantidade de saliva do paciente. Então, notem aqui que nós não temos nenhuma autonomia para isso, a não ser saber a delimitação correta do rebordo, tá? Mas essa configuração vem da natureza do seu paciente. O controle muscular depende do seu paciente, a quantidade e a qualidade de saliva também. Então, os fenômenos fisiológicos. Os fenômenos fisiológicos dependem da configuração do rebordo, do controle neuromuscular e da quantidade de saliva do paciente. A configuração ou formato do rebordo residual influencia bastante na retenção da prótese. Um rebordo residual muito absorvido, com pouco osso, por exemplo, não terá área suficiente para reter a prótese e vai ter pouca retenção. Essa retenção diminuída é ruim para que nós possamos manter essa prótese em posição. Quanto maior for o volume ósseo, a crista, vertentes da crista e do rebordo, maior será a retenção. Às vezes, existem rebordos volumosos, ricos em osso, mas com muito tecido mole, o que dificulta a retenção. Então, o rebordo pode ser alto, normal ou baixo. Com o rebordo reabsorvido não é muito bom, mas você pode colocar tudo o que você aprendeu para melhorar essa técnica de impressão. Por exemplo, nesse caso aqui eu não tenho vertente vestibular, eu não tenho vertente lingual, eu não tenho altura. É mais difícil eu conseguir uma retenção e uma estabilidade. O suporte eu posso conseguir, mas eu não tenho paredes altas para melhorar a retenção. Diferente desse daqui, que eu tenho paredes muito altas, parede vestibular e lingual, que por própria altura, a própria configuração pode me ajudar na retenção. Esse eu preciso saber muito a técnica de moldagem para incorporar todos esses fatores. Este aqui, mesmo eu errando em algum detalhe, como ele é muito alto, ele é muito retentivo, ele pode me ajudar a conseguir essa retenção. O controle neuromuscular e a capacidade adaptativa do paciente que será usuário dessa prótese total. Alguns pacientes se adaptam mais rapidamente do que outros, que têm mais dificuldades de adaptação, porque ao redor do local em que a prótese total é inserida, há diversas inserções musculares que tendem a deslocar a prótese do rebordo. No começo, as inserções musculares vão deslocar a prótese, quando o paciente fala, ou abre a boca, ou dá um sorriso, ou faz um bocejo. Mas o paciente terá que reaprender a limitar esses movimentos e se adaptar a esse limite. Com o tempo, esse paciente vai adquirir um arco reflexo e exercer esses movimentos mais limitados sem perceber. Por esse motivo, o paciente que é usuário de prótese total consegue se adaptar melhor à nova prótese, por já ter adquirido esses arcos reflexos, enquanto aquele que nunca usou terá que passar por todo esse processo de adaptação à prótese total. Então é muito importante que nós saibamos como que é esse paciente em relação à utilização da prótese. Um paciente que já faz uso de uma prótese vai nos dar um prognóstico mais favorável, enquanto que aquele paciente que nunca usou, nós temos um prognóstico muito duvidoso, porque nós não sabemos a capacidade de adaptação desse músculo em relação a essa prótese. Então aqui a gente tem que ser cauteloso e conversar muito com o paciente para poder colocar todos os nossos conhecimentos e as técnicas para que possamos fazer um aparelho protético muito bem adaptado. A quantidade e qualidade da saliva também influencia na retenção da prótese total. Pacientes com uma quantidade excessiva de saliva podem significar problemas, pois o excesso de saliva ajuda a perder a adesão. O mesmo para aqueles pacientes que têm uma deficiência de saliva, uma vez que faltará selamento periférico e as forças adesivas e coesivas não ocorrerão para reter a prótese. A qualidade ideal da saliva é que ela seja fluida e serosa, já que a saliva viscosa e espessa pode atrapalhar no ato de moldagem.
Então, aqui nós temos uma prótese total superior, uma prótese total inferior, que é um paciente que apresenta um bom rebordo com uma quantidade boa de saliva, que vai manter esses aparelhos dentro da cavidade oral com uma grande estabilização, com boa retenção. Existem fatores psíquicos. Os fatores psíquicos classificam o paciente em 3 tipos. Pacientes receptivos, que colaboram a todo momento com o êxito do tratamento. Esse é um paciente gostoso de trabalhar. Ele vai nos ajudar, ele vai ser compreensivo, ele vai trabalhar ao favor de uma grande prótese, de uma prótese que estará bem adaptada. Pacientes sépticos precisam adquirir confiança no trabalho para que possam sentir-se seguros. Esses pacientes, normalmente, para eles, tanto faz estar de prótese ou não. Às vezes ele está indo tratar porque ou a filha ou a esposa pediu para que ele fosse tratar. Na maioria das vezes são homens, tá? Mas claro que existe também o paciente do sexo feminino que pode ter essa característica. O pior paciente é o que só é indiferente e negativo. É o paciente mais difícil de tratar. Muitas vezes ele não aceita o tratamento. Faz por outros motivos que nós não sabemos. Então, esse paciente é um paciente que às vezes você não pode deixar muito tempo lá na sala de espera porque ele contamina os outros pacientes pela sua negatividade em relação ao aparelho. Provavelmente, neste último caso, ocorra um insucesso do tratamento. Então, nós temos que saber que o prognóstico para esse caso ele é desfavorável. Os fatores químicos. Fatores químicos são outros meios que ajudam a reter a prótese através de produtos como pastas, adesivos, entre uma série de outros produtos similares. Então, alguns produtos no mercado, e o mais famoso é o Corega, pode ser passado na superfície interna da prótese para aumentar essa adesão do aparelho na cavidade bucal e o paciente vai ter uma prótese muito retentiva. Em relação aos fatores cirúrgicos, antigamente, quando não havia os implantes, usava-se muito uma cirurgia para aumentar a área basal e, consequentemente, aumentar a retenção da prótese total. Esse procedimento caiu em desuso devido à sua taxa de insucesso. Então, aqui eram as técnicas de aprofundamento de sulco. E, com o tempo, você tirava a inserção muscular dessa área mais próxima da crista e levava ela distante da crista do rebordo. Mas, com o tempo, o músculo volta para o seu horário para o seu ponto de inserção normal. E aí a prótese começa a ter o seu deslocamento. Com os implantes ósseos integrados, é possível integrar qualquer tipo de mandíbula, mesmo as com menor quantidade de osso. Então, os implantes foram determinados, as suas colocações por Brandemark, em mandíbula desdentada. Você colocava de 4 a 5 implantes para que pudéssemos fazer uma prótese total fixa e aí o paciente não teria o desconforto de uma prótese total mandibular sendo deslocada a todo momento. Aqui nós temos 4 implantes numa mandíbula com uma boa área de distribuição de uma figura geométrica para reter esse espaço de cantilever. Cantilever é a extensão de uma prótese que não tem suporte ou de um implante. Por exemplo, teria que ter um implante aqui no final, outro aqui nesse final, para que não tivesse esse vão livre. Tá? Então, quando você termina a prótese aqui, você tem esse vão livre, esse é o cantilever. Normalmente aqui teria que ser entre 15 milímetros de extensão, ok? Aqui, desculpa, deixa eu voltar. Aqui é uma prótese total fixa. Aqui também é uma prótese total fixa. Então, nós não temos aqui uma prótese implanto retida e muco suportada. Essas próteses aqui são próteses o que? Implanto retidas, tá? Em relação à avaliação da retenção,
você faz toda essa avaliação no exame clínico. Então você vai avaliar a adaptação da prótese, a saúde dessa mucosa, se ela está normal, se ela está inflamada, e a presença de áreas de pressão, áreas que têm um trauma provocando uma reabsorção. Os testes funcionais são realizados durante a mastigação e fala para verificar se a estabilidade da prótese durante as funções orais estão adequadas. Outra estratégia para se manter a retenção são precisos ajustes oclusais, para garantir que a oclusão esteja correta, para evitar movimentos indesejados da prótese devido a plano inclinados. Uso de adesivos. Em alguns casos, o uso de adesivos para prótese pode ser recomendado para aumentar a retenção. Não significa que você errou, que você não soube fazer o recorte, determinar uma área chapeável correta, fazer o selado periférico, mas pode ter alguma intercorrência ali que não dê uma retenção adequada. É necessário fazer-se reavaliação periódica. Consultas regulares para ajuste e manutenção da prótese são essenciais para garantir a retenção a longo prazo. E todo esse momento você vai sempre se preocupar em verificar os ajustes oclusais ou a necessidade de usar um material adesivo. Nesse caso eu usei um material adesivo à base de silicone em toda a extensão da maxila, porque eu tinha feito aqui uma redução óssea da tuberosidade, muito volumosa, que me impedia fazer a divisão do espaço intermaxilar corretamente. E a retenção, nós devemos que saber, como conclusão, que a retenção em prótese total, ela é influenciada por uma combinação de fatores biológicos, mecânicos e técnicos. O entendimento profundo desses fatores é fundamental para o sucesso da reabilitação oral e para a satisfação do paciente. Então, aqui nós devemos saber como determinar uma excelente moldagem, uma divisão do plano protético adequadamente, fazer a montagem dos dentes restabelecendo todos os contatos para que essa oclusão bilateralmente balanceada, associado com uma prótese que tenha uma cobertura de toda a área chapeável, possa ter retenção, suporte e estabilidade. Então, espero que com esses detalhes apresentados aqui, vocês possam ter uma condição de melhorar o que foi dado numa aula presencial. Muito obrigado por todos, tá? Tanto que estavam presencialmente, como quem está assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Valdir Muglia, professor da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail para entrar em contato e possamos conversar mais sobre a aula de fatores de retenção em prótese total. Muito obrigado, bom estudo a todos.